Humanismo, cientificismo, liberalismo, iluminismo, aqui no História ao Quadrado. Iluminismo, iluminar, a lâmpada, a ideia, é isso aí. Movimento intelectual que ocorre ali a partir do século XVI e que vai fundar as bases da contemporaneidade. As principais características aí deste movimento interessantíssimo inicia-se pelo humanismo, também conhecido como antropocentrismo, ou seja, nada mais de que colocar o homem no centro das ações humanas, ou seja, o ser humano deve viver para melhorar e para desenvolver a própria humanidade. Dentro deste contexto nós temos o empirismo, que é a ideia de aprender, de vivenciar pelas próprias experiências, pela realidade, pela experimentação. Também cientificismo, a valorização da ciência frente a um mundo que saía ali da Idade Medieval, onde o poder da religião e da superstição era super valorizado, enquanto a ciência caminhava à margem. E o liberalismo também, em sua amplitude, a defesa das liberdades individuais e sociais. O que combatiam? Este grupo de filósofos iluministas questionavam a sociedade em que viviam. Dentre algumas das características sociais que eles questionavam era o poder absoluto do rei, conhecido como absolutismo, onde os reis tinham plenos poderes, inclusive investidos de uma capacidade divina para governar. Na economia, o mercantilismo era a bola da vez, mercantilismo que está ali entre o feudalismo e o capitalismo, mercantilismo onde a riqueza das sociedades, especialmente do Estado, está baseado no acúmulo de metais preciosos, independente se esta riqueza ela se expande pela sociedade ou não. Um mundo com o poder do clero extremamente forte. Ainda resquícios daquele período medieval, onde a igreja, além do poder espiritual, ela tem também um forte poder político, especialmente pela relação próxima entre Estado e poder com esses reis absolutistas. E também uma sociedade ainda estamental, uma sociedade em classes que praticamente não se move. É uma sociedade que é definida especialmente pelo nascimento e não por aquilo que você faz, que você constrói socialmente. O que pregavam? Os iluministas, frente a este mundo que combatiam, vão apresentar uma série de possibilidades sociais. A primeira delas para combater o absolutismo é a divisão do poder político em 3 esferas: executiva, legislativa e judiciária. Montesquieu, que vai ser o principal responsável pela defesa dessas ideias, lembra que quando o poder ele é instituído, ele é concentrado nas mãos de uma única pessoa, é muito provável que haja excessos. Outra defesa será da liberdade econômica dentro do guarda-chuva do liberalismo, aqui defendido especialmente pelo Adam Smith, um economista extremamente importante dentro do iluminismo e que vai defender a liberdade comercial, ou seja, um ataque ao mercantilismo e a ideia de que o Estado não deve intervir na economia de forma alguma. Os iluministas que combatem a ideia de superstição, combatem o poder do clero, eles, no entanto, não são anti-religião. Eles pregam o contrário disso, que é a liberdade religiosa, ou seja, a ideia de que o Estado ele não deve ter uma religião oficial, dando assim liberdade a todos os seus súditos, a todos os seus cidadãos de escolher e de livre manifestar a sua religião. E chegamos à pedra fundamental das ideias iluministas, com certeza os direitos naturais, ou seja, aqueles direitos que são inalienáveis ao ser humano, não há como viver sem. 2 grandes representantes dessas ideias foi o John Locke, um dos
precursores aí dos iluministas, ele aí na Inglaterra ainda, e o Rousseau, que fica bastante conhecido depois, ou seja, o direito à vida, o direito à liberdade de expressão, o direito de ir e vir, e por fim nós temos a defesa de uma constituição, ou seja, de que haja uma lei geral, um conjunto de regras que especialmente os governantes também tenham que seguir, ou seja, uma lei que esteja acima de absolutamente todos. Alguns resultados e criações decorrentes do iluminismo, o primeiro deles a criação de uma nova mentalidade, na verdade a solidificação desta mentalidade no iluminismo, um processo que já vinha ocorrendo desde lá do Renascimento, da expansão marítima e também das reformas religiosas no século XIV. Temos o aparecimento também dos déspotas esclarecidos, ou seja, reis que antes absolutistas, agora, antes de tomar decisões importantes, chamavam seu conselho para debater algumas ideias, esse conselho geralmente formado por profissionais da área. Também teremos aí o aflorar de diversas independências e revoluções mundo afora, dentre elas a independência dos Estados Unidos da América, que vai ser apoiado pela França contra a Inglaterra, e também a própria Revolução Francesa, o ápice do anti-absolutismo. A criação da enciclopédia é aquele conjunto de livros que você vê lá na biblioteca da sua escola, aquele livro com a capa vermelha gigantesco, aquilo era a enciclopédia, que era a ideia simples de juntar todo o conhecimento científico do mundo e colocá-lo dentro de uma coleção de livros, tornando esses conhecimentos ao alcance de toda a humanidade. Olha a ideia do humanismo aí. Temos a lei da gravidade, que com certeza você já conhece, a lei de Newton, né? Aquela da maçã em que tudo cai inevitavelmente. Ainda temos o desenvolvimento de conhecimentos na área da biologia, especialmente da circulação sanguínea. Temos a descoberta da eletricidade, a descoberta das bactérias e dos protozoários, que inclusive vai auxiliar muito no tratamento de doenças. Falando em doenças, também é descoberto o princípio das vacinas, que vai se desenvolver muito a partir do século XIX, finais do século XIX e século XX, e por final a máquina de calcular. Você que ama uma calculadora, ela surge, não ela própria, mas a ideia de uma máquina que calcula surge ali no iluminismo. Então, gostou do tema? Dá o seu like aí, dá o seu joinha, comenta e vamos fortalecer o canal. Valeu! E aí, gostou do vídeo? Então deixe o seu like, aproveita e se inscreva. E ative as notificações para não perder nenhum dos próximos. Acesse esse e outros materiais no meu site historiaoquadrado.com. Eu sou o professor historiador Giovanni Bernini. Deixe sugestões nos comentários.